Olá galerinha, tudo bem? Professor Bruno Mota, do nosso canal Café e Escola, a nossa escola aqui, a nossa escola virtual, enquanto as nossas aulas presenciais não retornam, tá? Lembrando que, caso vocês gostem do vídeo de hoje, se inscrevam no canal para receberem novidades, e se gostarem do vídeo, dá um ok, dá um joinha, tá? Contribuindo aí para a propagação deste canal, tá? Aula de hoje, introdução ao estudo da lógica, aula esta voltada para alunos do segundo ano de filosofia do ensino médio e aqueles amantes do conhecimento. Lembrando também que lógica, pessoal, é um assunto muito cobrado em concursos públicos, tá? Então, aqueles que são amantes do conhecimento, procurem aí ver as nossas aulas sobre lógicas que serão postadas aqui no nosso canal toda semana, tá? Bem, pessoal, hoje é uma aula introdutória sobre o assunto, tá? A lógica, pessoal, ela é um assunto que é muito cobrado, mas poucos sabem um significado, tá? Se você for perguntar para uma pessoa e perguntar o que é lógica, fazer uma pesquisa, né? Você pega uma prancheta, vai para a rua e faz uma pesquisa, tá? E pergunta a pessoa o que é lógica. Duvido que a cada 10 entrevistados, talvez 1, 2 ou nenhum saiba a definição correta de lógica, tá? Só sabe que é lógica. Ah, Bruno, lógico é algo lógico, tá? Mas nesse estudo sobre lógica que se inicia de hoje, a partir de hoje, nós vamos tentar aí verificar a questão da lógica, tá? Em todos os seus detalhes, tá? Primeiro, a gente precisa saber que lógica é um ramo da filosofia, tá? Que cuida das regras de raciocínio, tá? Ou seja, a lógica é inferir, tá? Ideias a partir de outras ideias. Ou seja, você vai formular uma ideia a partir de uma ideia já existente. Certinho? Ou seja, esse raciocínio, se faz esse tipo de raciocínio para se chegar a certas ideias, tá? E esse raciocínio nós vamos chamar de argumento. E esse argumento é constituído de proposição, tá? Não precisa ficar assustado não, a gente vai decifrando aí os significados aí ao longo da nossa aula de hoje, tá? Bem, aqui tem um adendo de uma filósofa muito famosa chamada Marilena Chauí, tá? Que ela vai dizer aqui que a palavra lógico, ao usarmos, né, a palavra lógico e lógica, tá, estamos participando de uma tradição do pensamento da filosofia grega, tá? Ou seja, quando a palavra logos, tá, conduziu os filósofos a indagar se o logos obedecia ou não a regras, estava querendo dizer que se o discurso, o pensamento, ele obedece ou não a regra, tá? É nesse contexto que vai surgir a questão da lógica. O pensamento deve obedecer a regras? Sim ou não? Ter critérios? Então, a lógica vai surgir nesse contexto, tá? Tem alguma dúvida? Então, vamos dar uma continuada, tá? E o que seria, então, uma proposição? Tá? Proposição é uma frase, tá? Que pretende ser verdadeira ou falsa. Você tem duas possibilidades, tá? Verdadeiro, vou fazer assim, não vamos pensar que é uma facção, tá? É verdadeiro ou falso. Não havendo uma terceira opção, tá? De acordo com o princípio chamado do terceiro excluído, tá? Uma proposição, uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. Nada mais do que isso, tá? E elas vão transmitir pensamentos, afirmando fatos ou exprimindo juízos de valor sobre determinadas coisas ou situações, tá? Isso vai ocorrer quando a gente afirma algo de algo, tá? Parece confuso, mas vocês vão chegar ao entendimento correto. Ao dizer que uma proposição é uma frase, não necessariamente nós podemos falar que toda frase é uma proposição, pois para ser uma proposição, ela só pode obter duas respostas, tá? Duas sentenças, ser verdadeiro ou falso, tá? Qualquer coisa, qualquer outra situação que essa frase venha exprimir, ela não vai ser uma proposição. E eu vou dar um exemplo, tá? 2 exemplos a partir dessas definições. Por exemplo, quando a gente diz que
O homem é mortal, tá? É uma proposição ou uma frase qualquer? É uma proposição, tá? Porque através dessa frase pretende-se que seja verdadeira ou falso a mortalidade dos homens, ou seja, se os homens vivem ou não para sempre, tá? Então está se afirmando algo, tá? Então ao se afirmar, deixa eu tomar um cafezinho aqui. Ao se afirmar algo, tá? Com o caráter de ser verdadeiro, e vai ser julgado se é verdadeiro ou não. Essa frase, estamos diante de uma proposição, tá? Agora, uma outra frase, abre a porta, com um sinal de exclamação, abre a porta. Abre a porta. Se estivesse falando para minha esposa, sabe? Abre a porta. É uma frase. Agora é uma proposição? Não. Por quê? Porque é uma frase imperativa. Está se dando uma ordem. Tá? Ou seja, ela não entra na questão dela ser verdadeira ou falsa. Tá? Ela tem uma terceira validade. É uma ordem. Não está dentro desse contexto. Tá? Então, recapitulando, proposição é uma frase, tá? Afirmativa, tá? Que emite o juízo de valor e pretende ser verdadeira ou falsa. Tá? Tem alguma dúvida? Claro que não, né? Vocês são super inteligentes, sagazes nesse estudo. E o argumento? O argumento, pessoal, ele é constituído por várias proposições, tá? Que juntas vão pretender demonstrar uma ideia ou uma tese, tá? E nesse conjunto de proposições, tá, nós vamos ter as premissas, tá, que são proposições, tá, iniciais que vão sustentar ao final desse conjunto de ideias a conclusão, tá? E essa conclusão ela seguindo a premissa, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Onde eu tenho aqui 3 proposições, tá? Sendo 2 premissas e uma conclusão. Na primeira premissa, na primeira proposição desse argumento, vai dizer que Mariana disse que estaria ou na biblioteca, tá? Ou na lanchonete. Então essa é a primeira proposição, tá? Tá afirmando algo, tá? Tá dizendo que Mariana disse que ela estaria num lugar ou em outro lugar. É uma proposição, porque é uma afirmação, tá? Segunda proposição, tá? Aí vamos dizer que o Bruno, tá, foi até a biblioteca e Mariana não estava lá. Então, quando eu digo fui eu, Bruno, disse que fui à biblioteca, tá? Biblioteca, e lá, ao chegar à biblioteca, eu vi que Mariana não estava lá, tá? Então, se na primeira situação afirma, né, na primeira proposição, que Mariana estaria na biblioteca ou na lanchonete, e na segunda proposição, na segunda afirmativa, eu digo que ela não está na biblioteca, o que eu posso concluir a partir dessas 2 ideias iniciais? Logo, Mariana está na lanchonete. Tá? Então, isso é um argumento. E esse tipo de argumento que eu passei para vocês, ele é bastante utilizado no início dos estudos filosóficos sobre lógica, é chamado de silogismo, tá? Que é um argumento constituído de 3 preposições, foi o que eu falei, 2 premissas e uma conclusão, ou mais preposições, mais premissas, que se conectam, tá? E na última frase se conectam e pode-se deduzir uma terceira afirmação, a conclusão. Repetindo o exemplo, eu disse que Mariana disse que estaria na biblioteca ou na lanchonete. Então está afirmando algo, se ela estaria num lugar ou outro. Eu fui, no caso fosse Bruno, fui na biblioteca e Mariana não estava lá. Então se ela estaria em um dos 2 lugares, então eu posso concluir a partir dessas 2 frases que Mariana só podia estar na lanchonete, que foi o lugar que, por exemplo, eu não fui. Tá? Pessoal, não se assustem não, é o nosso início sobre o estudo da lógica.
Espero que todos tenham gostado, tá? Não tenham dúvidas, se inscrevam no canal. Mandar uma mensagem para vocês nesse dia 25 de maio, tá? Espero que todos estejam se cuidando, tá? Sinto falta dos nossos encontros presenciais e pedir a Papai do Céu aí que passe logo essa situação e possamos estar juntos no nosso convívio saudável, tá? Um abraço para todos. Um abraço aí. Tchau.